Aleluia! Dá um aplauso ao Senhor, amém? Amém. Quantos estão felizes aqui nessa noite? Amém? Você está com o coraçãozinho aí preparado? Amém? A gente vai adorar mais uma vez. Nem deixaram abençoar as ofertas. Mas que o Senhor abençoe essas ofertas, que é fruto da provisão do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Que esses recursos, ó Pai, possam abençoar, Pai, não só a Tua igreja, Senhor, mas muitas famílias, ó Pai, muitas vidas, ó Pai, porque aqui, Senhor, a Igreja Batista Vida Nova é um lugar para amar e ser amado. Nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir mais uma vez? Amém. Nós vamos adorar de novo. Agora é com você. Amém? Amém. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele virá, soberano em poder, Ele virá. O governo está nele, vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, ele virá. E o governo está nele, vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, Aleluia, Jesus. que eu estou gastando. Louvado seja o Teu nome, Pai. Espírito Santo, enche este lugar da Tua presença, Pai. Enche este lugar da Tua glória, Senhor. Nós estamos declarando aqui, Pai, que o Senhor é o dono dos nossos dias, ó Senhor. Nós levantamos um altar de adoração, Pai, porque nós reconhecemos a Tua majestade santa, Senhor. Por isso, Espírito Santo, enche este lugar da Tua presença. Enche este lugar, Pai. Venha ministrar os corações, Senhor. Venha trazer palavras, Senhor, para transformar vidas, histórias, famílias, para quebrar julgos, cadeias, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, é o Senhor quem faz a obra. É o Senhor quem faz com que as pessoas entendam a palavra, Senhor. Por isso, Espírito Santo, abençoe, enche este lugar da Tua presença e faça com que nós possamos sair daqui, Pai, diferentes de como entramos, transformados, restituídos, restaurados. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você está preparado para receber o melhor de Deus nessa noite, começa a aplaudir Ele que é digno, digno, digno. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor, louvado sejas o Teu nome. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar, querido.
Rapaz, que responsabilidade. Hoje está se cumprindo, na verdade, uma das metas que eu sempre coloco todos os anos, que é ministrar no culto de domingo. É uma grande responsabilidade, irmãos. Vocês não têm ideia como é que foi o meu dia hoje, cara. Foi difícil, porque a gente começa a lembrar de muitas coisas. Deus começa a ministrar nas nossas vidas antes da gente trazer uma palavra para vocês, né? E todo domingo, na verdade, antes mesmo de eu vir para o culto, eu fico pensando o que o apóstolo Novo está fazendo, né? O que ele está fazendo para que Deus use a vida dele. Eu nunca perguntei para ele, até não gosto de perguntar essas particularidades, porque é de cada um, né? Eu, por exemplo, quando eu estou lá no meu cantinho lendo a Bíblia, a Carol às vezes vai na porta lá do escritório, amor, eu faço assim para ela. Estou ocupado, né? Mas Deus hoje Ele tem uma palavra que tem falado muito ao meu coração, que tem fervido o meu coração, que é sobre as coisas desse mundo, sobre o que a gente precisa fazer. E o tema é: faça o que é preciso. Amém? Faça o que é preciso. E eu vou pedir, conseguiu, Natan? Conseguiu? Eu quero que vocês vejam um vídeo, acho que alguns viram esse vídeo, mas coloca aí o vídeo para mim. Ele está fazendo o que é preciso. E eu quero que você abra sua Bíblia aí, e aí você vai entender o contexto, por que eu coloquei esse vídeo. Mateus 6,34. Abra aí sua Bíblia em Mateus 6,34. Quem achar primeiro, bate palma aí. Amém. Pode bater, pode aplaudir, irmãos. Oh, glória a Deus. Amém. Amém. Olha só o que diz a palavra. Portanto, diga aí, portanto. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? O capítulo 6 de Mateus, ele traz ensinamentos de Jesus muito importantes para a nossa caminhada cristã. Amém? O texto aí, ele fala sobre ajudar necessitados, se você pegar o capítulo inteiro. Fala sobre jejum e oração. Ele fala sobre você juntar tesouros no céu. E ele fecha o capítulo, Jesus fecha os ensinamentos nesse texto, falando sobre preocupações da vida. Diga aí, preocupações da vida. E aí eu quero que novamente você pense no vídeo que você viu há pouco, sobre o urso devorando aquele delicioso favo de mel, que deveria estar uma delícia, e as abelhas acabando praticamente com ele. As preocupações da vida, irmãos, elas estão no nosso dia a dia, não é verdade? Não tem como nós não nos preocuparmos com algo, faz parte da nossa vida. Você certamente agora
tá preocupando com uma conta que você vai ter que pagar essa semana. Nesse momento que eu estou falando aqui sobre preocupação da vida, você já deve estar pensando na conta que você vai ter que pagar. Você só vai pagar a conta na sexta-feira, mas você já está preocupado, porque falta dinheiro para você pagar, não é verdade? Não tem como nós não nos preocuparmos com os nossos filhos, né? Olha aí o bonitão aí do lado, olha que bênção. Ele é lindo, esse rapaz, ó. Mas não tem como nós não nos preocuparmos com os nossos filhos, né? Preparar o lanche para levar na escola amanhã, não é verdade? Ver se fez a lição, né? Quais são os amigos, não é verdade? Se está fazendo as coisas certas, não tem como nós não nos preocuparmos. Eu já tenho um filho que nem mora comigo e a gente se preocupa com ele, né? Fica 2, 3 dias sem falar com ele, a Carol já fica desesperada. Eu falo, calma filha, calma, tá tudo bem. Notícia ruim chega rápido, não é verdade? Mas não tem como mãe, pai não se preocupar com o filho. Tanto aqueles que ainda a mamãe está esperando, tem gravidinha aqui, levanta a mão aí, tem? Aí ó, tem várias aqui ó, glória a Deus, né? Mamãe fica preocupada, né? Sente uma dorzinha, ai será que é agora? O pai fica desesperado, já arruma a mala. Não tem como nós não nos preocuparmos com a vida, com as coisas dessa vida. Com os nossos pais, com amigos, com irmãos, não tem como. As preocupações da vida, elas estão no nosso dia a dia. Essas preocupações com amanhã geram, às vezes, em algumas pessoas, ansiedade. Ansiedade além da conta, né, Dr. Alan? Né? Meu alarme para eu tomar o remédio. Tô velho. Mas preocupações demais geram ansiedade nas nossas vidas. E às vezes essa ansiedade, ela faz mal para nós. E aí o Alan pode falar se eu estou falando besteira aqui, mas quando nós temos muita ansiedade com o futuro, que a ansiedade ela tem a ver com, é uma preocupação que você tem com o amanhã, e muitas vezes são preocupações negativas que você tem, tipo, ai, não vai dar certo isso, vai dar errado, ai, às vezes você até deixa de fazer algo porque você está tão ansioso, você está com tanto medo daquilo que vai acontecer que você não faz. Só que essa ansiedade, dependendo do resultado que ela tiver no futuro, ela vai trazer depressão para a sua vida. Porque talvez o que você não fizer, que você estava sofrendo, você vai falar, poxa vida, não fiz. E aí você vai ficar pensando naquilo. Então a ansiedade é algo que hoje, eu fiz uma pesquisa hoje que ansiedade e depressão, elas são as duas doenças aí, transtornos, né, que falam, mentais, que elas são as duas que estão no topo, nas top 5 que tem. Eu nem vou falar top 10 porque tem algumas que são transtornos mentais, mas eu não posso falar que é algo que é psicológico. Às vezes a pessoa nasce com aquilo, não tem como eu falar. Mas depressão, ansiedade são as duas principais. E principalmente depois da pandemia, depois do Covid, elas aumentaram demais, né, Alan? Aumentaram muito, porque as pessoas ficam preocupadas com o futuro, com o amanhã, e a ansiedade, ela gera depressão, como eu falei para vocês. E observando bem este capítulo 6, Jesus, ele fala sobre nós não nos preocuparmos com essa vida terrena. Irmãos, tem muitos cristãos que estão com ansiedade, transtorno de ansiedade, transtorno de depressão, porque estão preocupados com a vida terrena.
Muitas pessoas ficam doentes porque se preocupam demais com as coisas desse mundo, com o que tem que pagar, com o que sonha, porque, não, quero realizar meu sonho, eu quero comprar uma casa, eu quero... Irmãos, você não pode ficar com esse anseio. Você tem que entender que Deus, Ele tem um propósito e um chamado para a sua vida. Mas você precisa entender eles, amém? Entender. E Jesus, Ele fala sobre nós, não nos preocuparmos com essa vida terrena que nós temos, lá em Mateus 6,33, que é o texto que acho que vocês estão cansados de ouvir. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, o que são as outras coisas? Vos serão acrescentadas. E ele fecha com o versículo 34 que eu falei para vocês. Para que sofrer hoje, se só vai acontecer amanhã? E isso é, se acontecer. Se acontecer. E eu percebo, e até eu posso falar sobre mim, sobre o Getúlio, que eu às vezes fico ansioso por coisas que, quando eu era jovem, eu não ficava ansioso. Não ficava preocupado. Mas por quê? Porque hoje o mundo, as horas são curtas, as informações são muito rápidas. Eu sou do tempo, irmão, que eu usava o orelhão para ligar. Eu não tinha nem telefone em casa. Quem quisesse ter telefone tinha que entrar numa fila para comprar telefone. Quem é dessa época aí? Tem alguém? Ah, bom. Não sou só eu que sou velho, não. Tem um pessoal aí que eu achei que não era da minha época, e Alan. Agora eu fiquei surpreso. Mas era assim, não tinha essa bênção, sei lá, de celular. Porque o celular, ele nos dá informação muito rápido. Outro dia eu falei para a Carol lá, eu falei, pô, mas até isso você vai perguntar para o chat GPT agora? Pô, tudo pergunta para o chat. Tudo você pergunta para o chat. Quem pergunta aqui para o chat? Aí, ó, todo mundo. Né? Mas Jesus, Ele quer nos ensinar algo a nós. Porque nós precisamos fazer o que é preciso fazer. Amém? O urso do vídeo, ele estava fazendo o que era preciso fazer. Ele precisava se alimentar. E nós precisamos fazer aquilo, independente das circunstâncias que é as nossas vidas. Nós precisamos fazer o que é preciso. E a primeira coisa que você tem que entender, que qual é o seu propósito de vida? Qual é o seu propósito de vida? Qual é o seu chamado? Lá em Eclesiastes 2:11, eu vou ler na versão King James, que talvez esteja diferente da sua Bíblia. Fala que, contudo, no momento em que passei a examinar tudo o que minhas mãos haviam produzido, o trabalho que eu tanto me esforçara com alegria para realizar, compreendi que, na verdade, tudo não passava de vaidade, um inútil e enorme vazio, como correr atrás do vento. Ou seja, não há qualquer valor real, nada útil em tudo o que se faz debaixo do sol. Nesse texto aqui, o rei Salomão, ele reconhece que se esforçou sem propósito, sem direcionamento, sem uma razão. Aliás, a única razão que aqui, que ele mesmo diz, que era porque ele fazia tudo isso, era por vaidade. Um homem que orou pedindo sabedoria para Deus. E ele fala sobre vaidade. Muitas vezes a vaidade chega às nossas vidas. E você quer agir, quer fazer as coisas porque você quer ter, porque você quer mostrar, porque você quer ser o melhor. Talvez você está falando aí, não é isso, Getúlio. É sim.
É sim. Todos nós somos vaidosos. Todos nós queremos coisas para mostrar para as pessoas. Por que muitas vezes você quer mudar de emprego? Para ganhar mais, para ter mais coisas. É errado? Não é. Mas com qual propósito você está buscando isso? Qual é o propósito de você buscar melhorar a sua vida? Por vaidade ou pelo reino? Muitos aqui eu acredito que já saibam e entendam qual é o seu propósito e qual é o chamado que o Senhor tem para a vida deles. Mas também alguns aqui só sabem que possuem um chamado, mas não entendem o propósito desse chamado. Todo chamado ele tem um propósito. E você precisa entender esse propósito. Entender por que Deus te chamou. Se Ele te chamou, algo Ele quer de você, mas qual é o propósito? Você precisa, irmão, irmã, vocês precisam estar atentos à voz do Senhor, sensíveis ao que o Senhor está falando para vocês. Amém? Se você está aqui hoje, não é à toa. Você acha que é à toa você estar sentado aí agora, nesse momento? Será que foi à toa que você encontrou essa igreja? Será que foi à toa que alguém um dia te convidou para ir numa célula? Você acha que foi por um acaso que você um dia veio para a igreja? Ou conheceu alguém da igreja que te convidou para estar aqui? Nada é por acaso, irmãos. Tudo tem um propósito. Se você pegar lá em Eclesiastes 3, fala que tudo tem um propósito debaixo do céu. Tudo tem um tempo para acontecer. Tudo tem um propósito. Ele te chamou e tem algo muito especial para a sua vida, amém? Muito maior do que as coisas que você fez nessa vida. Deus tem algo grandioso para você, irmão. Você não tem noção do tamanho da bênção que Deus tem para você, ou daquilo que Ele projetou para a sua vida. Eu tenho uma amiga que ela falava assim para mim quando eu não era crente. Getúlio, Jesus, Ele tem um plano para a sua vida. Eu falei, meu, para com isso, que plano é esse? Não, mas Ele tem um plano para a sua vida. Mas fala para mim, que plano é esse? Não, você tem que entender, Ele tem um chamado, Ele tem um propósito. Ele projetou a sua vida. Amém? Davi, irmãos, ele era um pastor de ovelhas. E ele foi chamado para ser rei. Pedro, ele era um simples pescador. Um homem pecador, errante, chucro, grosso. Mas ele foi chamado para pregar o evangelho. Paulo era um assassino, perseguia cristãos, matava cristãos. E foi chamado para cuidar de igrejas, irmãos. Olha o propósito de Deus na vida desses homens. Será que Deus não tem um propósito para mim e para a sua vida? Será que Deus não tem um chamado para você? Esses 3 homens, eles entenderam e compreenderam o chamado e propósito que Deus tinha para a vida deles. Tanto é que eles são exemplos na Bíblia para abençoar as nossas vidas. A Bíblia tem histórias desses homens, irmãos, para nos abençoar, porque Deus escolheu eles com um propósito. Amém? Você pode não ser nada hoje, você não pode ser ninguém. Aliás, você acha que você não é ninguém, mas o Senhor, Ele te chama para ser algo muito maior do que você já sonhou ou determinou para a sua vida. Amém? Coloque a mão no seu coração aí. Feche os seus olhos e fale assim: Senhor, me ajuda a entender o meu chamado e propósito na minha vida. O que o Senhor quer de mim? Eis-me aqui, Senhor. Eu quero ouvir a sua voz.
Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Segunda coisa que você precisa aprender, que Jesus nos ensina. Jesus, ele nos ensina aqui a trocar a nossa ansiedade pela confiança. Carol acabou de falar sobre confiança. Ela falou sobre a segunda multiplicação dos pães. E alguns dos discípulos já tinham vivido, já tinham presenciado Jesus fazer um milagre na primeira multiplicação dos pães. E nós muitas vezes somos assim, irmãos. Nós recebemos bênçãos do Senhor, Deus nos abençoa durante toda a vida, mas quando nós temos uma preocupação, algo que tira a nossa paz, que coloca a ansiedade no nosso coração, nós deixamos de confiar no Senhor. Olha só o que diz Mateus 6:27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Você não sabe o dia de amanhã. Nós não sabemos o que pode acontecer amanhã. Alguns meses atrás eu fui fazer alguma coisa na rua, aí uma prima minha me ligou. A hora que eu olhei e vi quem que era, na hora eu falei, alguém morreu. Para me ligar, nunca liga. E justamente uma tia minha tinha falecido, que estava bem de saúde, não tinha nenhum problema aparentemente, mas teve lá um mal súbito e morreu dentro de casa. E assim pode acontecer conosco. Tem alguns irmãos aqui da igreja que nos deixaram algum tempo atrás, que estava aqui sentado, ou por doença, ou por um acidente. Mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então a gente não tem que se preocupar com isso. Não tem que ficar ansioso. Eu não gosto de mensurar a necessidade de cada pessoa, porque é algo que é particular, porque é de cada um. Cada um tem um comportamento diante de uma situação. E eu não gosto de falar que o meu problema é maior que o seu, ou falar que o seu problema é maior do que o de outro. Porque cada um ele vai viver aquela circunstância, aquele problema de uma forma. Porque o que não pode ser, o que é muito triste para você, às vezes para mim não é, ou vice-versa. Mas a gente vê as pessoas contar a história, a gente vê o agir de Deus. Há 2 semanas atrás, o pastor Márcio de Manaus, ele estava aqui, ele ministrou e deu testemunho sobre o que Deus fez. O testemunho do sobrenatural que Deus fez na vida dele. Na vida não só da Águida, que estava com um diagnóstico, né, terrível, mas também na vida dele, diante das circunstâncias, né? Deus curou, mas também tinha um outro milagre para acontecer ali. E muitas vezes a gente, ao invés de orar, nós murmuramos. Ao invés da gente confiar no Senhor, nós duvidamos do que Ele pode fazer. No lugar de dar glória a Deus por um milagre que aconteceu na vida do irmão, como aconteceu na vida do pastor Márcio, nós questionamos se realmente é verdade. Aí você fala, acontece com todo mundo, não acontece comigo, Deus só ama fulano, não me ama, só faz milagre na vida dele, não faz na minha. E como eu falei, a ansiedade é a preocupação com o futuro. E eu acredito que tem pessoas aqui que elas estão com depressão porque essa depressão faz com que você sofra com o passado. Uma está ligada à outra. E se você tomar a decisão errada,
que hoje está tirando a sua paz, te deixando ansioso, lá na frente isso pode causar depressão na sua vida. Você vai se arrepender, vai ter remorso. Mas não permita que isso aconteça, irmão. Sabe por quê? Porque você é filho de Deus, amém? Você é filho de Deus, Ele tem uma promessa para a sua vida, Ele tem um chamado, Ele tem propósito. Você não pode deixar com que a sua mente, as suas emoções te atrapalhem na sua caminhada cristã. Amém? Queridos, eu conheço todos os meus conservos, que são 12 dos apóstolos, há mais de 15 anos. Eu conheço todos eles. Eu conheço a história e testemunho de vida de todos eles. Todos eles. Tudo que nós temos hoje e eles têm, que nós vivemos hoje, foi fruto que nas dificuldades nós confiamos no Senhor. Os nossos apóstolos, nós vivenciamos circunstâncias na vida deles, que eles confiaram no Senhor. Tudo que nós vivemos hoje é fruto da confiança que nós derramamos diante do Senhor. Bela e Alan sofreram algo na vida deles difícil, estão vivendo um luto. Eu e Carol vivemos algo difícil nas nossas vidas, um luto também com a perca de um filho. Você não pode deixar que essas tristezas abalem o seu coração. Mas você tem que entender o seguinte: se isso aconteceu, foi porque tem um propósito. Por mais que doa, por mais que seja doloroso, tem um propósito. Olha só esse urso, irmãos. Ele está comendo um favo de mel. E talvez você não faria o que ele está fazendo ali. Eu não faria. Você faria? Eu não faria. Mas ele está fazendo o que era preciso para ele sobreviver. E nós precisamos fazer o que é preciso para sobreviver. Você não pode deixar a ansiedade tomar conta do seu coração. Você precisa confiar em Deus. Amém? Mateus 11:28 diz que: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Queridos, para você deixar de ser ansioso, para deixar que o futuro te tire a paz, você precisa fazer uma oração sincera para tirar esse peso dos seus ombros, tirar essa canga, tirar esse fardo. Tenha fé, não desista. Deus, Ele está atento a todas as suas necessidades. Você não viu a Carol falando que Jesus que falou, eu preciso alimentar esse povo que está aqui? Ele estava preocupado com o povo. Jesus, Ele está preocupado com você, o Senhor está preocupado com você, mas você precisa entregar a Ele as suas necessidades. O deserto, queridos, ele não vem para nos destruir, mas vem para nos fortalecer, amém? Terceira coisa que Jesus nos ensina: se entregue verdadeiramente ao Senhor. Amém? Salmos 37:5 diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Este texto de Salmos 37:5 é um dos textos que eu carrego para a minha vida, porque um dia eu e a minha família, a gente precisava tomar uma decisão muito importante, que envolvia dinheiro.
Como eu falei, hoje eu tenho uma vida, graças a Deus, abençoada. Comprei meu apartamento. Hoje eu posso falar que o que eu quero ter eu consigo comprar, né? Dentro das possibilidades que eu tenho. Não sou rico como o Alan, mas hoje eu vivo bem. Mas teve época, irmãos, que a gente não tinha um gato para amarrar pelo rabo, né? A gente ia para a igreja na rede de jovens lá em Campinas no sábado e a gente não saía com o pessoal, porque eu saía daqui de Hortolândia, ia para lá, para Campinas, e aí acabava o culto, o pessoal se juntava, vamos comer, vamos, e a galera ia, e eu não ia, eu e a Carol, a gente voltava para casa e comia pão com presunto e queijo em casa. E um dia um irmãozinho virou para mim e perguntou assim, pô, mas você nunca sai, você nunca tá com a gente, que não sei o quê. Eu falei, cara, mas eu não posso, não tenho condição. Pô, eu só gasto R$50. Eu falei, então, você é casado? Tem filho? Né? Ele falou, não. Eu falei, então, para mim custa R$150, não 50. Ele, mas a gente tinha que orar para Deus nessa situação. A Carol saiu de férias, a gente tinha um Uno Mille cor de vinho, que o painel ele era amarrado com arame, para você ter uma ideia, porque a gente comprou o carro, foi o primeiro carro, né, amor? Ele era todo zoadinho, coitado. O step, para você ter uma ideia, o dia que a gente precisou usar o step, que eu vi que era um pneu de um Fiat 147, estava furado, eu tive que ir na borracharia de qualquer jeito, levar o pneu nas costas para arrumar. Mas aquele carro era uma bênção nas nossas vidas, né? A gente ia toda semana para Campinas, só que, cara, começou a gastar muito. Toda vez era super caro. Aí a Carol saiu de férias, eu trabalhava numa concessionária de carro na época. E aí a Carol me ligou e falou assim, amor, levei o carro no mecânico, ficou... Eu não lembro, mas eu vou falar um valor aqui, que para mim na época não dava para eu pagar. Era R$1.000 para consertar o carro. Eu falei, eu me recuso a pagar isso para arrumar o carro. Não, chega. Não aguento mais, falei para ela. Vem aqui na loja, tinha desconto lá para quem era funcionário. Falei, vem aqui, vê os carros aqui, vamos comprar outro carro. Aí ela foi, a gente viu o carro, gostamos do carro. Aí chegou a hora de ver o preço do carro. Aí vimos o preço, aí o vendedor, amigo, né? Vou fazer uma taxinha aqui boa para você financiar, que não sei o quê. Aí, quando a gente pegou o orçamento para pagar o carro, não dava para pagar. E era assim, fazia a conta, não vai dar, né, amor? Não vai dar. Não, vamos fazer de novo. Tem isso. E a gente pagava aluguel na época, não dava para pagar. E toda vez que eu falava assim, não vai dar, vinha esse texto na minha cabeça. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Não vai dar, amor. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. E naquela noite a gente deitou na cama e não dormiu, né? Na verdade. A Carol teve um sonho, né, amor? Sonhando que a gente estava comprando o carro e eu fiquei deitado na cama com esse texto sem parar. Parecia era um looping de Deus na minha mente. E a gente acordou, a Carol, eu falei, então vamos comprar. E a gente comprou o carro. E a gente nunca atrasou uma parcela do carro. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Sabe por quê? Porque a gente buscou o Senhor para tomar essa decisão. E tem muitas pessoas que
às vezes se dão mal porque não buscam ao Senhor quando vai tomar uma decisão. Seja para abrir um negócio, seja para trocar de emprego, seja para comprar algo, uma casa, um carro, qualquer coisa, você precisa consultar o Senhor, porque Ele tem um propósito. E eu vou contar algo sobre esse carro que vocês vão achar sensacional. Esse carro, Deus nos deu e Deus nos tirou. Sabe por quê? A gente foi um dia no culto lá em Campinas, sábado à noite, na rede de jovens. Saímos do culto. Cadê o carro? Foi roubado na porta da igreja. Na porta da igreja. E justamente numa época em que nós estávamos orando para trocar de carro. Olha só como Deus ele é. A gente já estava orando para trocar de carro. A gente queria um carro com direção hidráulica, com ar-condicionado, lembra, amor? E aí Deus, olha só como que Deus faz as coisas. E a gente pegou o dinheiro do seguro e compramos outro carro praticamente à vista. Que o que faltou a gente parcelou na loja com cartão de crédito ainda, né, amor? Olha só como que Deus é maravilhoso. Por quê? Porque a gente estava buscando o Senhor. Você precisa buscar o Senhor. Qual o seu sonho? Você tem o sonho de ter uma casa? Começa a pedir para o Senhor. Por que você quer ter uma casa? Eu, por exemplo, eu quero ter uma casa. Sabe por que eu quero ter uma casa? Para eu ter mais espaço, para eu receber as pessoas, para eu dar célula. É por isso que eu quero ter uma casa. No apartamento eu consigo receber. Mas é ruim, é apertado, né? Você tem que bater palma assim para não acordar o vizinho. Não pode dar uns gritos igual eu dou aqui, Yeshua, não pode. Às vezes eu dou, Carol fica brava, mas eu dou, mesmo assim. Mas não pode. Às vezes o meu convidado não se sente bem, porque é um apartamento. Eu sei como é que é, mas a minha oração é com esse propósito. E o dia que Deus me der, pode ser que Ele não me dê e pode ser que Ele dê. Mas eu não fico ansioso por isso. Você quer trocar de carro? Quantos aqui quer trocar de carro? Levanta a mão aí. Começa a pedir para Deus. Senhor, eu preciso trocar de carro. Só que esse carro aqui, ó filho, esse carro aí não vai dar. Deus vai falar para você. Você precisa entregar os seus sonhos para o Senhor. Amém? Deus, Ele sempre está disposto a operar milagres na minha e na sua vida. Mas aí eu pergunto para você, qual a sua disposição em confiar em Deus? Como é que Deus vai te abençoar se você não confia nele? Como é que Deus vai fazer um milagre na sua vida se você não confia nele? Qual é a sua disposição em fazer o que é preciso e não o que você quer? Talvez você pensou que naquele momento ali o urso, ele estava fazendo o que ele queria. Ele queria comer. Ele queria comer. Mas mais do que querer, ele precisava comer. Ele precisava. E aí, quando você conquista algo que você quer, que você precisa, você cai no que a Carol falou aqui na hora que ela ministrou. Você às vezes tem uma dificuldade, você esquece do que Deus já fez na sua vida. E aí você murmura, você deixa de confiar. Você acha que Deus não faz na sua vida, só faz na vida dos outros. Mas sabe por quê? Porque você não confia no Senhor. De todas as coisas aqui, o mais importante que é preciso você fazer é confiar no Senhor. Amém? Fica de pé no seu lugar.
Feche os seus olhos nesse momento. Comece a orar. Comece a adorar o Senhor. Porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Querido, você quer mudar a sua história? Faça o que é preciso. Faça o que é preciso. Você quer transformar a sua família? Faça o que é preciso. Quer ter uma vida abençoada? Faça o que é preciso. Getúlio, e o que é preciso? Entregue sua vida para o Senhor. Isso que é preciso. Entregue sua vida para o Senhor. Qual que é o seu problema? Entrega para o Senhor. Qual é a sua necessidade real? O que está tirando a sua paz? Entrega para o Senhor. Hoje você precisa decidir, queridos, entregar verdadeiramente o seu problema e a sua vida para o Senhor. E mais uma vez nós vamos adorar. Mais uma vez nós vamos adorar. E nesse momento comece a entregar os seus problemas para o Senhor. E eu vou pedir uma coisa para você. Se tem algo que você precisa entregar para o Senhor nessa noite, você está no melhor lugar que você pode estar. Você está na casa de Yeshua HaMashiach. E Ele tem aqui um altar para você tocar como ato profético. Eu vou te convidar, querido, se você tem um problema, se você tem uma necessidade. Ah, mas eu já vim aqui, vem de novo. Saia do seu lugar e vem aqui, toque nesse altar e sinta a presença de Deus. Sinta o toque do Espírito Santo. Vamos adorar o Senhor e você está livre para estar aqui. Aleluia.